a Loba Branca de Kostopchin. Uma extensa e plana área de campo aberto, com uma grande casa caiada que se erguia no meio de amplas campinas de terra cultivada, enquanto ao longe jaziam as baixas colinas e as florestas de coníferas na fronteira entre a Polônia e a Lituânia. Não muito longe da Casa Branca ficava a aldeia onde viviam os servos, com o grande armazém e o banho público, invariavelmente encontrado nas aldeias russas, por mais humildes que sejam. Os campos se encontravam mal cultivados, as cercas em péssimo estado, os utensílios agrícolas quebrados estavam descuidadamente jogados por todos os cantos, e toda a propriedade exibia a falta do olhar de um capataz enérgico. A casa grande não estava em muito melhor estado, com o mato crescendo no jardim, as placas de reboco caindo das paredes e várias das venezianas pendendo fora de seus gonzos. Acima dela pesava o céu escuro do outono russo, e não havia sinais de vida à vista, exceto alguns passantes se arrastando preguiçosamente em direção à venda e à vodka, e um gato esquálido, morto de fome, rastejando em busca de alimento. A propriedade, conhecida pelo nome de Kostopchin, pertencia a Paul Sergeyevich Korkakov, um cavalheiro de posses e o homem mais infeliz da Polônia russa. Como muitos outros moscovitas ricos, ele viajou muito e gastou como água o ouro conquistado com o trabalho servil nas noitadas dissolutas das capitais europeias. As feições de Paul Sergeyevich eram mais do que conhecidas nas alcovas das cortesãs, assim como seu rosto era familiar ao público das mesas de jogo. Ele parecia não ter outra preocupação com o futuro, além de viver nos embalos dessa louca carreira de dissipação que o perseguia. Seus recursos, enormes como eram, já estavam bem comprometidos, embora ele continuasse a requerer de seu administrador novas remessas de dinheiro. Essa fortuna não teria longa duração, dado o constante assédio contra ela. Então, ocorreu uma inesperada reviravolta, que interrompeu como um raio a carreira do boêmio. Um duelo mortal, em que um jovem de futuro promissor, o filho do primeiro-ministro do país em que Sergeyevich então vivia, caiu a um golpe dele. Representações foram enviadas ao czar e Paul Sergeyevich chamado de volta à pátria, recebendo a ordem de se confinar em sua propriedade para evitar punição mais severa. Tremendamente contrariado, mas sem ousar desobedecer à ordem imperial, Paul Sergeyevich se enterrou em Kostopchin, lugar que não visitava desde a adolescência. Primeiramente, tentou se interessar pelo trabalho na vasta propriedade, mas a agricultura não lhe apresentava encantos, de modo que disso resultou somente um desentendimento e a demissão de seu administrador alemão, logo substituído por um velho servo, Michal Vassilitch, que fora valete de seu pai. Então, o proprietário passou a vagar pelo campo, de arma na mão, e a sentar melancolicamente após voltar para casa, a fim de beber brandy e fumar inumeráveis charutos, enquanto maldizia o czar por tê-lo condenado a um destino tão mesquinho e aborrecido. Por um par de anos, o homem levou essa vida sem graça, até que, afinal, sem ao menos saber por que assim procedia, casou-se com a filha de um proprietário da vizinhança. O casamento foi dos mais infelizes, pois a noiva nada sentia por Paul Sergeyevich, tendo se casado somente por obediência ao pai. E o noivo, cujo temperamento sempre foi brutal, a tratava com selvagem crueldade, depois de um breve intervalo de sintuosa indiferença. Decorridos 3 anos, a pobre mulher expirou, deixando 2 filhos, um menino, Alexis, e uma menina, Katrina. Paul Sergeyevich passou pela morte da mulher com a mais completa indiferença, embora nunca arrumasse alguém para substituí-la. Era muito afeiçoado à pequena Katrina, mas pouco se importava com o filho. Aos poucos, retomou suas caminhadas solitárias pelo campo, com o cão e a espingarda. 5 anos se passaram desde a morte da mulher. Alexis era então um belo e saudável menino de 7 anos, e Katrina 1 ano e meio mais jovem. Paul Sergeyevich acendia um de seus inumeráveis charutos à porta de casa quando a menina correu a seu encontro. "Papai feio, papai mau", disse ela. "Por que nunca me trouxe o esquilinho que sempre me prometeu da próxima vez que for à floresta?" "Porque até agora eu não encontrei nenhum, meu tesouro", respondeu o pai, tomando a menina nos braços e enchendo-a de beijos. "Porque até agora não encontrei nenhum, minha princesa adorada. Mas eu vou sem falta atrás de Ivanovitch, o guarda-caças, que há de me dizer onde os encontrar,
pois, se ele não souber, ninguém mais saberá. Ah, paizinho, interrompeu o velho Michal, chamando com o termo que os russos mais humildes costumavam dar aos seus superiores. Ah, paizinho, cuidado, é um grande perigo andar por essa floresta. Você acha que tenho medo do guarda-caças? Replicou o amo com uma risada irônica. Ora, ele e eu somos grandes amigos. Se de algum modo o safado me rouba, pelo menos não me engana e mantém os outros caçadores longe da minha floresta. Não é por Ivanovitch que me preocupo, respondeu o velho. Não, meu amo. Não se meta na escuridão da floresta. Há muitas histórias sombrias sobre ela, de feiticeiras que dançam ao luar, de estranhas, fantasmagóricas sombras que são vistas entre os troncos dos pinheiros e de vozes sussurrantes que atraem quem as escuta para a danação eterna. Novamente, a rude risada do dono das terras se fez ouvir antes de Polserguevich observar. Se você deixar essas velhas lendas confundirem sua cabeça, velho, terei de procurar um novo administrador. Mas não são só com esses monstros que eu me preocupo, prosseguiu Michal, persignando-se piedosamente. É contra os lobos que quero acautelá-lo. Ai, pai querido, agora eu é que fiquei com medo, disse a pequena Katrina, escondendo o rosto no ombro do pai. Os lobos são muito maus e ferozes. Veja isso, seu cretino barbudo, gritou Polserguevich furioso. Você assustou meu doce anjinho com essas bobagens suas? Além do mais, quem já ouviu falar em lobos nessa época do ano? Você está delirando, Michal Vassilitch. Ou bebeu mais vodka do que devia no café da manhã. Juro pela minha futura felicidade, disse o velho, quando andei pelos pântanos ontem à noite, vindo da casa de Cosma, o pastor. O senhor sabe, meu amo, que ele foi mordido por uma cobra e está muito mal? Quando andei pelos pântanos, repito, vi alguma coisa como uma centelha em meio às folhagens dos amieiros, do lado direito da estrada. Fiquei curioso de saber o que era aquilo e me aproximei com todo cuidado, recomendando minha alma à proteção de São Vladimir. Pois bem, eu não tinha nem dado 2 passos quando ouvi um uivo selvagem que me gelou a medula dos ossos. Uma matilha de 10 ou 12 lobos, esquálidos e famintos, como se vê no inverno, meu amo. Saiu correndo em disparada. À frente deles ia uma loba branca, tão grande quanto os machos, com as presas brilhando e um par de olhos amarelos que reluziam como fogo. Trago sempre no pescoço um crucifixo que me foi dado pelo padre de Streletsas, e os bichos, vendo isso, fugiram pelo pântano, lançando lama e água em seu rastro. Mas a loba branca, paizinho, rodou 3 vezes ao redor de mim, à procura de um modo para me atacar. 3 vezes fez isso e então, reganhando os dentes e uivando com impotente malícia, se afastou umas 15 jardas e se sentou, observando cada movimento meu com os olhos famintos. Não fiquei nem mais 1 minuto nesse lugar tão perigoso, como o senhor pode imaginar, meu amo. Corri rapidamente para casa, me benzendo a cada passo, mas juro por tudo quanto é mais sagrado. E esse demônio branco me seguiu a estrada inteira, mantendo 15 jardas de distância e, de vez em quando, lambendo os beiços com um barulho que me fazia arrepiar. Quando cheguei à última cerca, antes da casa grande, gritei para os cães e logo ouvi os latidos de Troska e Bransco, que vieram em meu socorro. O demônio branco os ouviu também e, estancando no ar, deu um longo uivo de tristeza, fez meia volta e voltou para o pântano. Mas por que você não mandou os cães atrás dela? Perguntou Polserguevich, interessado a despeito de si mesmo na narrativa do velho. Em campo aberto, Troska e Bransco pegariam qualquer lobo que se arriscassem a passar por aqui. Eu tentei, paizinho, jurou o velho solenemente, mas assim que chegaram ao lugar onde a loba deu seu último salto demoníaco, eles puseram o rabo entre as pernas e voltaram para casa o mais rápido que suas patas lhes permitiram. Estranho, murmurou Polserguevich, pensativo. Isto é, se isso é mesmo verdade e não o delírio de um bêbado. Meu senhor, reagiu o velho indignado. Tenho servido ao senhor por mais de 15 anos.
assim como já servira seu pai, desde menino. Nunca ninguém pôde dizer que me viu embriagado. Ninguém duvida que você seja um grande velhaco, Michal, respondeu Amba, com uma risada ríspida. Mas não interessa, não é sua lorota de ter sido perseguido por lobos brancos que vai me impedir de ir à floresta hoje. Um bom par de balas há de quebrar qualquer feitiço, embora eu não acredite que essa loba, se é que ela existe em outro lugar além da sua imaginação, tem qualquer coisa a ver com mágica. Não se assuste, Katrina, meu amor. Você vai ganhar uma bela pele de lobo branca para pôr os seus pezinhos. Se o que esse tolo diz é verdade. Michel não é tolo, disse a menina, e você é mau por chamá-lo assim. Não quero nenhuma pele de lobo, quero um esquilo. E você o terá, meu tesouro, respondeu o pai, colocando-a no chão. Seja uma boa menina, não demoro a voltar. Pai, disse o pequeno Alex, que apareceu subitamente. Posso ir com o senhor? Quero vê-lo matar um lobo e aprender como se faz, para quando eu for mais velho. Psst, disse o pai irritado. Meninos e suas ideias tolas. Leve o menino daqui, Michal. Não vê que ele está perturbando a irmãzinha? Não, ele não me incomoda em nada, disse a menina, impetuosa, saltando sobre o irmão e cobrindo-o de beijos. Michal, deixa ele aqui, ouviu? Está bem, está bem. Deixe as crianças juntas, disse o pai, colocando a espingarda no ombro, beijando as pontas dos dedos de Katrina, o Sergevich afastou-se rapidamente em direção à floresta. Avançou, cantarolando o fragmento de uma canção que ouvira em vários lugares, há muitos anos. Um estranho sentimento de felicidade cresceu dentro dele, muito diferente da excitação que sua solitária embriaguez costumava produzir. Uma mudança parecia ocorrer sobre sua vida toda. Os céus pareciam mais brilhantes, a copa dos pinheiros de um verde mais vívido, e a paisagem parecia ter perdido a pátina cinzenta que, por anos, parecia pairar sobre ela. Sob essa exaltação da mente, sob essa inesperada promessa de um futuro mais feliz, pairava um inexplicável sentimento de um vindouro poder, algo sem contorno ou forma, mas ainda mais terrível, uma vez que revestido pelo fino véu que esconde os fantásticos desígnios daqueles que habitam além dos limites da natureza. Não havia sinal do guarda-caças, embora Paul Sergevich tenha cansado de procurar por ele, fazendo seu nome ecoar na floresta. O grande cão, Troska, que havia seguido seu dono, olhou assustado no rosto e, à segunda repetição do nome Ivanovich, lançou um longo e entristecido uivo. Então, olhando para o dono como se chamasse a segui-lo, avançou rapidamente rumo à parte mais densa da floresta. Um pouco espantado com a atitude incomum do cão, Sergevich o seguiu, mantendo a arma pronta para atirar ao menor sinal de perigo. Apesar de achar que conhecia bem a floresta, foi conduzido pelo cão a uma parte em que nunca tinha posto os pés antes. Afastara-se dos pinheiros e entrara num emaranhado denso de arbustos e carvalhos. O cão mantinha-se uma jarda à sua frente, tinha a boca aberta, exibindo as grandes presas brancas, o pelo do pescoço estava arrepiado e a cauda enfiada entre as patas traseiras. Evidentemente, o animal se encontrava num estado de extremo terror, embora continuasse bravamente em sua posição. Lutando contra o matagal, Paul Sergevich se viu de repente numa clareira de 10 ou 20 jardas de diâmetro. Numa de suas extremidades havia um lago de águas fétidas, por onde desapareceram vários répteis disformes quando o homem e o cachorro surgiram. Quase no centro da clareira havia uma cruz de pedra quebrada, cuja base jaziam os restos de um cadáver, perto dos quais Troska parou. Voltando-se para o dono, o cão lançou um longo e melancólico ganido. Por alguns instantes, Paul Sergevich olhou vacilante para os restos mortais ao pé da cruz e, então, reunindo toda sua coragem, aproximou-se e ajoelhou-se para examiná-los. Um único olhar foi suficiente para ele reconhecer o rosto de Ivanovich, o guarda-caças, cujo corpo tinha sido horrivelmente destroçado. Com um grito de surpresa, fixou o olhar no cadáver e
sentiu um calafrio ao examinar os terríveis ferimentos que lhe foram infligidos. O pobre infeliz tinha evidentemente sido atacado por alguma besta selvagem, pois havia marcas de dentes em sua garganta e a jugular quase fora arrancada. O peito do cadáver fora rasgado por garras afiadas e havia no seu lado esquerdo um orifício arredondado e escuro, de onde brotavam placas de sangue coagulado. Só havia ali 2 tipos de animal capazes de produzir semelhantes ferimentos: ursos e lobos. Os rastros no chão, ao lado do defunto, evidenciavam as pegadas de lobos, bem diferente das dos ursos. Monstros selvagens, murmurou Polserguevich. Então, no fim das contas, parece que existe algo de verdadeiro na história de Michal e o velho idiota pode ter dito a verdade pela primeira vez na vida. Bem, isso não é problema meu. Se um cara resolve passear pela floresta à noite e matar minhas caças em vez de ficar quieto no seu canto, o risco é dele. O estranho é que as feras não o devoraram, apesar de tê-lo ferido terrivelmente. Enquanto falava, fez meia volta, na intenção de voltar para casa e mandar alguns servos resgatarem o corpo do infeliz, quando seu olhar foi capturado por uma pequena coisa branca em uma moita próxima ao lago. Foi até lá e pegou a coisa, examinando-a. Era um tufo de pelos brancos e ásperos, que só podiam ser de um animal. Pelo de lobo, ou estou muito enganado, sussurrou Polserguevich, pressionando o tufo entre os dedos e levando-o depois até o nariz. Pela cor, sou forçado a crer que pertence à loba branca que assustou terrivelmente o velho Michal em sua caminhada noturna pelo pântano. Serguevich teve dificuldade de refazer o caminho que conduzia à parte conhecida da floresta. Troska parecia não lhe poder prestar a menor assistência nisso, seguindo cabisbaixo atrás dele. Várias vezes a trilha se mostrou intransitável devido ao excesso de lama e à densidade das moitas. Durante as muitas voltas perdidas, o homem tinha sempre presente a sensação de haver algo perto dele, algo invisível, silencioso, uma presença que se movia junto com ele e parava também, quando ele parava, para tentar em vão escutar alguma coisa. A certeza de que algo estava ao seu lado, de uma forma ou de outra, cresceu tanto que, enquanto o breve dia de outono terminava e sombras negras caíram por sobre os troncos e as copas das árvores, Polserguevich apressou o passo o mais que pôde. Finalmente, quando já estava enlouquecido de terror, atingiu uma passagem que conhecia e, com uma enorme sensação de alívio, caminhou decididamente na direção de Kostovsky. Quando deixava a floresta, chegando em campo aberto, um grito horroroso pareceu ecoar na escuridão atrás dele. Mas os nervos de Polserguevich estavam de tal forma tensos que não conseguia perceber se isso era verdade ou não passava de uma peça pregada por sua imaginação excitada. A Loba Branca de Kostovsky, segunda parte. Enquanto cruzava o negligente gramado de sua casa, esbarrou no velho Michal, com o rosto convulsionado pelo pânico. "Oh, meu senhor, meu amo!" exclamou o servo. "Que coisa horrível!" A
Aconteceu algo a Katrina? Gritou o pai, sentindo um súbito arroubo de terror no coração. Não, a pequena está a salvo graças à Santa Virgem e a Santo Alexandre de Nevsky, respondeu Michal. Mas, ó senhor, a pobre Marta, a filha do vaqueiro. Que houve com a vadia? Quis saber o amo, com rispidez, pois agora que o temor por sua filha tinha passado, não tinha a mínima simpatia a dispensar para uma serva qualquer. Contei ao senhor que Cosma estava morrendo, respondeu Michal. Pois bem, Marta atravessou o pântano hoje à tarde em busca do padre, mas não voltou para cá. O que a impediu? Perguntou o amo. Um dos vizinhos, que fora ver como Cosma ia passando, encontrou o coitado morto. Sua face estava terrivelmente contorcida e metade de seu corpo estava fora do leito, como se ele tivesse tentado alcançar a porta. O homem correu à aldeia para dar o alarme e, quando os outros o acompanharam à cabana do vaqueiro, encontraram o corpo de Marta entre os arbustos do pântano. Seu corpo? Ela estava morta? Indagou Polsergevich. Morta, meu amo, morta por lobos, respondeu o velho. Ah, meu senhor, coisa horrível. Seu peito foi dilacerado, o coração arrancado e comido, pois não a encontraram em lugar nenhum. O amo ficou pasmo, pois lembrou da horrível mutilação do corpo de Ivanovich, o guarda-caças. E isso não é tudo, amo, prosseguiu o velho. Numa moita perto dela havia esse tufo de pelos brancos e, enquanto falava, retirou do bolso um pedaço de papel onde havia algo embrulhado, estendendo ao patrão. Polsergevich reconheceu o pelo idêntico ao do tufo que havia encontrado no arbusto ao lado da cruz de pedra. Sem atentar no ar surpreso de seu amo, Michal continuou. Com certeza, o senhor vai mandar homens e cães à caça dessa terrível criatura, ou melhor ainda, mandar também o padre com água benta, pois duvido que o monstro seja coisa deste mundo. Polsergevich estremeceu e, depois de uma breve pausa, contou ao servo sobre o trágico fim de Ivanovich. O velho escutou apavorado, persignando-se e evocando a Santa Virgem e vários santos o tempo todo, mas seu amo não lhe deu ouvidos por muito tempo. Ordenou que abrisse uma garrafa de conhaque e sentou-se para bebê-la silenciosamente enquanto a noite caía. No dia seguinte, novo horror aguardava os habitantes de Kostopshin. Um velho camponês, rematado beberrão conhecido de todos, havia deixado a venda anunciando a intenção de voltar para casa. Foi encontrado morto num trecho da estrada 2 horas mais tarde, mutilado pavorosamente, com o mesmo orifício aberto do lado esquerdo do peito, por onde seu coração fora arrancado. 3 vezes ao longo daquela semana, a terrível tragédia se repetiu. Uma criancinha, um homem feito e uma velha foram encontrados com as horríveis marcas de mutilação em seu corpo. Em todos os casos, o mesmo tufo de pelos brancos foi encontrado ao lado das vítimas. Seguiu-se o pânico e uma multidão furiosa de servos cercou a casa de Kostopshin, clamando pelo amo, a quem pediam proteção contra o monstro que os assediava, e apontando medidas a serem tomadas. Polsergevich sentiu um estranho desânimo que a impediu de adotar qualquer medida efetiva. Um certo sentimento inesperado o induziu a permanecer quieto, mas o servo russo, ao padecer de um supersticioso acesso de terror, é uma criatura perigosa, de modo que, apesar da relutância, o senhor de Kostopshin deu instruções para uma completa busca pela propriedade, incluindo uma verdadeira batida na floresta de coníferas. Aos primeiros raios de sol da manhã seguinte, o exército de caçadores, recrutado pelo velho Michal, estava a postos, formando uma estranha e grotesca legião, armada com trabucos, chuços e foices que pendiam da ponta de cabos compridos como lanças. Com a espingarda de cano duplo e um afiado facão de caça no cinturão,
Polserguevich ia à frente dos servos, acompanhado de seus 2 cães de caça, Troska e Bransko, já mencionados. Todo canto e recanto ao redor da floresta fora vasculhado. Por menor que fosse, nenhuma moita deixou de ser esquadrinhada. Nada, porém, foi encontrado. Afinal, formou-se um círculo ao redor da mata e, com gritos, buzinaços e panelaços, a turba de servos abriu caminho entre os pinheiros. Apavorados, os pássaros bateram as asas e fugiram por entre os galhos. Lebres e coelhos, arrancados de seus esconderijos abaixo da terra, correram o mais que podiam, apavorados. Eventualmente, até um veado ou um javali atravessou a linha dos batedores, mas nenhum sinal de lobos foi avistado. O círculo se fechou mais e mais, quando um grito e depois um confuso rumor de vozes ecoou entre as árvores. Todos acorreram naquela direção, onde se descobriu um jovem ferido, banhado em sangue, mas ainda vivo. Um gole de vodka lhe foi despejado na garganta e o rapaz conseguiu contar que uma loba branca saltara sobre ele, derrubando-o no chão e tentara abrir-lhe o peito com suas garras. Teria certamente sido morto, não tivesse o animal fugido com o susto da aproximação dos caçadores. A fera correu para aquele lado, disse o moribundo, que desvaneceu novamente em seguida. Mal suas palavras foram transmitidas a todos e uma dezena de propostas foram feitas. "Vamos incendiar a floresta", exclamou um camponês. "Vamos derrubar as árvores", disse um outro. "Vamos invadi-la e matar a loba", gritou um terceiro. Obteve maioria a primeira proposta e uma centena de mãos coletou folhas e galhos secos. No momento em que um fósforo foi aceso, porém, uma leve e doce voz pareceu brotar de dentro da mata. "Não acendam fogo já, senhores. Deem-me tempo para sair daqui. Já não me basta quase ter morrido de medo com a proximidade dessa horrível criatura?" Todos olharam espantados para o interior do bosque. Polserguevich sentiu um estranho calafrio percorrer seu peito ao escutar essa voz que lhe pareceu especialmente doce e musical. Uma luz reluziu no matagal e então, como uma aparição, quem falou deixou o refúgio, para a surpresa de todos. Os arbustos se abriram e uma bela mulher apareceu diante deles, enrolada num manto de peles branco com um formoso chapéu de viagem de veludo verde sobre a cabeça. Era surpreendentemente bela, com longos cabelos ruivos que escorriam desordenadamente sobre seus ombros. "Meu bom senhor", ela se dirigiu a Polserguevich com um certo tom de voz inegavelmente aristocrático. "O senhor é o amo aqui?" Automaticamente, o senhor de Kostovshin se curvou diante dela e retirou o chapéu. "Sou Polserguevich", disse, "e essas matas são minha propriedade. Um lobo feroz é responsável por uma série de devastações entre meu povo e nós estamos tentando caçá-lo. Um rapaz que ele acabou de ferir o viu entrando no matagal de onde você acabou de sair." "Sei", disse a dama, derramando o olhar azul claro no rosto do interlocutor. "Essa fera horrorosa passou por mim como um raio e mergulhou num grande buraco no centro do matagal. Era uma enorme loba branca e eu quase morri de medo que me devorasse." "Homens", gritou Paul, "peguem as pás e as enxadas e cavem o esconderijo do monstro, pois chegou o fim da linha para ele. Madame, não sei que acaso a conduziu a essa solidão selvagem, mas a hospitalidade de Kostovshin está a seu dispor. Com sua permissão, hei de conduzi-la para minha casa, tão logo esse flagelo tenha sido eliminado." O cavalheiro ofereceu-lhe a mão, um vestígio de sua antiga cortesia, mas interrompeu-se com uma expressão de horror na face. "Sangue?"
exclamou. Sangue! Sua mão está manchada de sangue! A dama empalideceu, mas logo recobrou a cor. Com um meio sorriso, declarou: a criatura estava toda coberta de sangue. Acredito ter passado minha mão nos arbustos pelos quais ela andou, quando tentei me afastar dela para escapar de uma morte terrível. Havia um tom de dissimulada malícia em sua voz, mas Paul baixou os olhos diante do brilho de seu olhar azul claro. Enquanto isso, apressados pela intensidade de seu medo, os servos já tinham as pás e enxadas à mão. O buraco foi rapidamente alargado, mas, quando se atingiu uma profundidade de 8 pés, viu-se que terminava numa toca onde mal se abrigaria um coelho, quanto mais uma loba daquele tamanho. Também não havia um tufo sequer dos pelos brancos que foram achados ao lado dos corpos das vítimas, nem um forte odor característico que indica a presença de animais em qualquer lugar. Os supersticiosos camponeses se benzeram e deixaram o local com o pior dos ânimos. O misterioso desaparecimento do monstro que cometera as terríveis atrocidades congelara o coração dos aldeões ignorantes que, indiferentes aos gritos de seu amo, deixaram a floresta, sobre a qual parecia pairar a sombra de uma catástrofe. Perdoe a ignorância desses imbecis, madame, disse Poltergeist, quando se viu só com a dama, e permita-me acompanhá-la à minha humilde residência, pois a senhorita deve estar precisando de descanso, de alimentos e de... Aqui ele se interrompeu abruptamente, com o mesmo sorriso equívoco nos lábios. A dama lhe respondeu: e você deve estar morrendo de curiosidade em saber como eu pude aparecer tão subitamente em sua floresta. Você diz ser o senhor de Kostopshin, então deve ser Poltergeist, que bem deve saber como o czar de nossa Santa Rússia determina o destino de seus súditos. Você me conhece, então? Exclamou o homem, surpreso. Sim, vivi no estrangeiro, como você, e ouvi frequentemente seu nome. Você não quebrou a banca em Blanksburg? Não tomou Isola Minuti, a bailarina de um bando de rivais? E, numa última demonstração de meus conhecimentos, posso recordar uma certa manhã numa praia arenosa, onde 2 homens se encararam com uma pistola na mão. O mais novo, belo e com cara de menino, com no máximo 22 anos, enquanto o outro... disse Poltergeist, áspero. Você certamente me conhece, mas quem é você, afinal? Apenas uma mulher que um dia pertenceu à alta sociedade e lia os jornais, mas que agora é uma fugitiva procurada. Fugitiva? Exclamou o outro, espantado. E quem ousa persegui-la? A dama aproximou-se dele e sussurrou em seu ouvido: a polícia. A polícia? Repetiu Poltergeist, dando um passo atrás. A polícia? Sim, a polícia, ela disse. Essa raça da qual se diz que nem o próprio czar se sente seguro em seu trono no Palácio de Inverno. Sim, eu tive a imprudência de falar muito abertamente e, bem, você sabe porque uma mulher deve temer cair nas mãos da polícia em nossa Santa Rússia. Para proteger minha honra, fugi acompanhada de uma serva fiel. Parti com o intuito de chegar à fronteira, mas a poucas léguas daqui fomos paradas por um destacamento da cavalaria. Minha criada teve a imprudência de resistir e foi morta com um tiro. Apavorada, eu consegui me enfiar na floresta, onde fiquei vagando até ouvir o barulho de seus servos perscrutando as árvores. Pensei que fossem a polícia à minha busca e penetrei no matagal para me esconder. O resto você sabe. E agora, diga-me se você se atreve a dar guarida a uma foragida. Madame, disse Poltergeist, com uma reverência, olhando seus belos traços e empolgado com a história que ouvira. Kostopshin está sempre aberta à má fortuna e à beleza. Ah, replicou a dama.
com um sorriso em que havia algo de sinistro. Tenho certeza de que a má fortuna bateria em vão à sua porta, não estivesse acompanhada da beleza. No entanto, agradeço e aceito sua hospitalidade, mas se alguma coisa de ruim vier a lhe acontecer, não vá me culpar por isso. Você estará salvo em Kostovsky, respondeu ele. A polícia não vai se meter comigo. Eles sabem que, desde que o czar me confinou aqui, a política já não é de meu interesse e as garrafas de conhaque são o único prazer de minha vida. Pela saúde do czar, exclamou a dama. Terei caído nas mãos de um beberrão? Bem, como estou morta de frio, conceda-me o favor de me conduzir a Kostovsky e de voltarmos logo para sua garrafa favorita. Tomou o braço de Polsergevich enquanto falava, sendo por ele conduzida à sua solitária mansão. Os poucos criados domésticos não se surpreenderam com o aparecimento da dama, pois os outros servos, ao voltarem da floresta, já tinham espalhado a notícia de seu misterioso aparecimento. Além disso, estavam acostumados a não questionar os atos de seu amo. Alexis e Katrina foram levados para a cama, enquanto o patrão e sua convidada se sentaram à mesa para uma refeição improvisada. Não estou com muita fome, disse a dama, brincando com a comida diante dela. Polsergevich reparou com surpresa que ela não levou nenhum alimento à boca, embora tenha enchido e esvaziado algumas taças de champanhe aberto em sua homenagem. Já entendi, disse ele, e não me surpreende, pois a comida aqui não é aquela a qual você e eu estamos acostumados. Não se preocupe, está tudo bem, disse a dama, indiferente. E agora, se é que você tem uma governanta por aqui, mande-a me mostrar o meu quarto, pois estou morta de sono. Polsergevich tocou uma sineta que estava na mesa, ao lado dele, e a visitante se levantou, dirigindo-se, depois de um breve boa noite, para a porta, em cujo limiar o velho Michel apareceu de súbito. O criado retrocedeu para evitar um encontrão e seus dedos procuraram um crucifixo que lhe pendia no pescoço, com cuja proteção ele contava para mantê-lo a salvo dos poderes das trevas. Santa Virgem! Exclamou. Valei-me, São Ladislau! Onde eu vi essa mulher antes? A dama pouco se importou com o evidente terror do velho e avançou em direção ao corredor, onde seus passos ecoaram. O servo timidamente se aproximou de seu amo, o qual, após um gole de conhaque, aproximara sua poltrona da lareira, contemplando o fogo. Senhor, disse Michal, arriscando tocar o ombro de seu amo. Foi essa mulher que o senhor encontrou na floresta? Sim, disse Polsergevich, com um sorriso nos lábios. Ela é linda, não é? Linda? Retrucou Michal, benzendo-se. Ela pode ser linda, mas é uma beleza do demônio. Onde eu a vi antes? Onde eu vi esses dentes brilhantes e esse olhar gelado? Ela não se parece ninguém da região e eu nunca saí de Kostovsky em minha vida. Tenho certeza absoluta. Ah, já sei. Essa mulher é a cara... Ora, seu idiota! Interrompeu o amo, furioso. Deixe-me ouvi-lo dizer bobagens de novo e eu mando fritá-lo vivo. A moça nasceu em berço de ouro e é de boa família. Cuidado para não ofendê-la. Ouça minhas ordens. Quero que ela seja tratada com o maior respeito em sua estadia aqui. Diga isso a todos os criados. Atenção, não quero mais ouvir histórias de visões de sua cabeça oca sobre lobos no pântano. Acima de tudo, não quero saber de você assustando minha Katrina com essas bobagens. O velho fez uma reverência submissa e, depois de uma breve pausa, acrescentou: O rapaz que foi ferido na caçada hoje morreu, senhor. Antes ele do que eu, disse o amo, para quem a morte de um servo não tinha a mínima importância. Mas escute aqui, Michal, se aparecer alguém fazendo perguntas sobre essa dama, ninguém aqui a viu ou ouviu falar da existência dela.
como Vossa Excelência quiser, disse o velho e, percebendo que o senhor não lhe dava mais atenção, deixou a sala, benzendo-se a cada passo que dava. Tarde da noite, Paul Sergeyevich ainda pensava nos acontecimentos do dia. Tinha dito a Michal que a convidada era de boa família, mas, de fato, nada sabia dela além do que ela mesma lhe dissera. Na verdade, nem sei seu nome, murmurou consigo, mas, de uma maneira ou de outra, parece que uma nova página de minha vida está se abrindo para mim. Posso ter sido precipitado em trazê-la para cá, mas eu a quero aqui. E se ela falar em ir embora, sempre posso lembrá-la de que há polícia nas vizinhanças. Como era de seu costume, Paul Sergeyevich fumou vários cigarros e bebeu muitos copos de conhaque. Um criado repousa a lenha que queimava na lareira e, depois de algum tempo, o senhor de Kostovshin caiu num sono pesado em sua poltrona. Foi despertado na manhã seguinte por um leve toque em seu ombro. Olhando ao redor, viu a dama da floresta de pé à sua frente. É muito gentil de sua parte já estar de pé na sala à minha espera, ela disse, com seu usual sorriso de troça. Ou, a julgar pelas pontas de cigarro e a garrafa de conhaque vazio, talvez você nem tenha se deitado. Paul Sergeyevich resmungou palavras incompreensíveis e, tocando furiosamente a sineta, ordenou a um criado que limpasse os restos da noite e pusesse à mesa do café da manhã. Escusando-se, saiu para fazer a toilette, retornando meia hora depois com uma nova aparência. Quando se sentaram para o de jejum, pelo qual manifestou a mesma indiferença que pelo jantar na noite anterior, a dama disse: "Acredito que você queira saber como me chamo e quem sou. Meu nome é Ravina, mas quanto ao sobrenome e à minha família, talvez seja melhor você se manter ignorante. É uma questão de política, meu caro, uma mera questão de política, veja só. Deixo julgar pelas minhas maneiras e pela minha aparência, e sou de estirpe suficiente boa para ser hóspede em sua casa." "Com certeza." Paul Sergeyevich a interrompeu, completamente deslumbrado pelos encantos de sua convidada. "E ninguém melhor do que eu para avaliar o que tenho à minha frente." "Não sei não," replicou Ravina, "pois imagino que a companhia que você está acostumado a obter não seja do tipo mais seleto." "Talvez, mas," disse o homem, tomando-lhe a mão e levando aos lábios. Ao fazê-lo, porém, sentiu um calafrio, pois os dedos da dama eram mortalmente frios. "Não seja bobo," disse Ravina, puxando a mão, depois de tê-la deixado uns instantes sobre os dedos de Paul. "Mas você não escuta? Há alguém se aproximando." Enquanto falava, ouviu-se no corredor o som de passos. A porta se abriu bruscamente. Era Katrina, que entrou na sala, seguida pelo irmão Alexis. "São seus filhos?" perguntou Ravina, quando Sergeyevich tomou a menina nos braços e a acomodou em seu colo, enquanto o menino se mantinha a alguns passos da porta, fixando os olhos espantados na mulher desconhecida, cuja presença ali lhe parecia inexplicável. "Venha cá, meu menino," prosseguiu ela. "Suponho que você seja o herdeiro de Kostovshin, embora não seja muito parecido com o seu pai." "Ele saiu a mãe," disse Paul com indiferença, voltando-se para a filha. "E como vai a minha querida Katrina?" "Muito bem, papai," disse a menina, "mas cadê a pele de lobo que o senhor me prometeu?" Alex deu alguns passos em direção à dama, ouvindo com grande atenção tudo o que ela dizia. "Lobos brancos são difíceis de matar?" ele perguntou. "Parece que sim, meu pequeno," respondeu a dama, "pois seu pai e todos os servos de Kostovshin não conseguiram fazê-lo."
Eu tenho uma arma e o velho Michal me ensinou a atirar. Se esse lobo aparecer na minha frente, eu acabo com ele, disse Alex com firmeza. Que menino corajoso, disse Ravina entre risos. E agora você não quer sentar no meu colo? Adoro meninos corajosos. Mas eu não gosto de você, disse Alexis, depois de pensar um pouco, pois o velho Michal diz que o pai interveio aos gritos. Vá já para o quarto, seu insolente. Você passa muito tempo com o velho Michal e os outros servos e está pegando os maus hábitos deles. Duas pequenas lágrimas rolaram pelas faces do menino que, em obediência ao pai, se virou e deixou a sala, enquanto Ravina lançava atrás dele um estranho olhar de desgosto. Mal a porta se fechou, porém, a bela dama se voltou para Katrina. Bem, talvez você não seja tão mal educada comigo quanto seu irmão. Venha aqui, disse estendendo os braços. Sem hesitar, a menina a abraçou, mergulhando o rosto em seus cabelos longos e sedosos. Linda, linda dama, a menina murmurou. Você é muito linda. Como você pode ver, sua filha simpatizou comigo, observou Ravina para o dono da casa. Ela puxou ao pai, que sempre teve bom gosto, respondeu Poltergeist satisfeito. Mas tome cuidado, madame, ou ela vai arrancar o seu colar. A criança, de fato, segurava uma joia brilhante ao redor do pescoço da dama, inspecionando as pontas de que era formada. Bela joia, disse Paul, afastando a filha e examinando o colar com os dedos. Realmente trata-se de uma corrente muito bela, formada do que pareciam ser pequenos chifres de ouro, dos quais pendia uma serpente do mesmo metal. Ora, são garras, disse o homem, olhando mais atentamente para as peças. Sim, garras de lobo, respondeu Ravina, que afastou a menina e ajeitou o colar em seu pescoço. É uma relíquia de família que uso sempre. Katrina quase começou a chorar quando lhe tiraram o colar da mão, mas Ravina, com a voz doce, soube mantê-la de bom humor. Você realmente sabe como lidar com minha filha, disse Poltergeist com um sorriso radiante. Você conquistou o coração dela. Ainda não. Mas quem sabe mais para frente, disse a mulher com o seu estranho sorriso, apertando a menina contra o peito e lançando para o homem um olhar que o fez sentir uma desconhecida emoção. No entanto, a menina, cansada da nova companhia, escorregou de seu colo e deixou a sala em busca do irmão. Paul e Ravina ficaram calados por alguns instantes, mas ela logo rompeu o silêncio. Tudo que me resta agora é confiar em sua hospitalidade e pedir-lhe que me dê cobertura e ajuda para chegar a uma cidade onde eu encontre meios de ir embora da Rússia. A mais próxima é Vitrovsky, acredito. Mas por que você pode querer ir embora daqui? Perguntou o anfitrião, aborrecido. Você está totalmente segura em minha casa, e se apressar em continuar a fuga, é bem provável que seja reconhecida e capturada. Como posso querer ir embora? Perguntou Ravina, levantando e lançando um olhar surpreso sobre seu interlocutor. Como você pode me perguntar isso? De que modo poderia permanecer aqui? Você não pode sair daqui, insistiu o homem, obstinado. Disso tenho certeza. Se deixar Kostovsky, você cairá certamente nas mãos da polícia. Por quê? Porque você vai lhes dizer onde me encontrar? Perguntou Ravina com uma inflexão irônica na voz. Jamais, garantiu Poltergeist. Talvez não, concordou a mulher. Mas eu não deixo de poder ler pensamentos, às vezes. É mais fácil entendê-los do que as palavras. Você, por exemplo, está pensando agora, Kostovsky é um bom esconderijo.
Afinal, o acaso jogou em minhas mãos uma mulher cuja beleza me agrada. Ela não tem amigos e está fugindo da polícia. Por que não submetê-la aos meus desejos? Não é isso que você está pensando? De modo nenhum, gaguejou o homem, sem graça. Quer dizer, não, você nunca pensou que eu o entendesse tão bem, prosseguiu a mulher, sem meias palavras. Mas você sabe que estou dizendo a verdade. E antes que eu me torne uma moradora de sua casa, devo deixá-la, mesmo que toda a polícia da Rússia esteja à minha caça assim que eu sair por sua porta. Não vá, Ravina, disse Paul Sergeyevich. Mal a mulher esboçou um passo para a saída. Não vou dizer se sua leitura da minha mente está certa ou errada, mas, antes de partir, me escute. Não vou lhe falar como um homem apaixonado, pois, conhecendo o meu passado, você riria da minha cara. Porém, eu peço que mal coloquei os olhos em você e novos sentimentos invadiram meu coração. Não essa coisa morna que a sociedade chama de amor, mas algo como a lava incandescente que aflora a cratera de um vulcão. Não vá, Ravina, não vá, pois se você partir, levará consigo meu coração. Talvez você esteja sendo mais sincero do que pensa, disse a bela mulher, que voltou e se aproximou do senhor de Kostovsky, colocando as mãos em seus ombros e lançando um olhar caloroso. Mesmo assim, você só me dá uma razão egoísta para minha permanência. Algo que se refere somente à sua própria satisfação. Diga algo que toque mais diretamente a mim. O contato com a Ravina fez Paul Sergeyevich estremecer. Seus nervos todos vibraram. Tentando manter os olhos nos dela, mas sem conseguir sustentar a intensidade de seu olhar azul claro, ele declarou: "Case-se comigo, Ravina. Seja minha esposa. Você está salva de qualquer perseguição aqui e, se isso não lhe basta, podemos transformar a propriedade em uma fortuna em dinheiro e ir embora para qualquer lugar onde você nada terá a temer da polícia russa. Então você é capaz de entregar sua mão a uma mulher cujo nome você desconhece, cujos sentimentos a seu respeito você ignora?" Ela perguntou com o seu usual riso zombeteiro. "Que me importa o seu nome e família?" Ele replicou, exaltado. "Tenho nome bastante para nós dois. E quanto ao amor, minha paixão logo fará incendiar seu peito, por mais gelado que ele esteja agora." "Deixe-me pensar um pouco", disse Ravina. Ele se jogou numa poltrona e enfiou o rosto entre as mãos, como se mergulhasse numa profunda reflexão. Enquanto isso, Paul Sergeyevich andava para cima e para baixo na sala, como um prisioneiro que aguardava na cela a sentença que lhe trará a vida ou uma morte infame. Afinal, Ravina levantou a cabeça e falou: "Pois bem, pensei seriamente na sua proposta e, sob certas condições, consinto em aceitá-la. De antemão, estou de acordo com o que você quiser", disse Paul, aflito. "Não aceite um acordo às cegas. Escute. Para começar, no momento, não sinto maior inclinação a seu respeito. No entanto, você não me é desagradável. Ficarei aqui por mais um mês, em aposentos especiais que você arrumará para mim. Toda noite você virá visitar-me e, se souber me cativar, pode obter o que deseja. E se eu não cativá-la, então partirei", disse Ravina. "E se eu não cativá-la, então partirei", disse Ravina, determinada. "E, nas suas palavras, levarei comigo seu coração. Não são condições muito difíceis", temperou Paul Sergeyevich. "Mas por que não diminuir o tempo de provação?" "Minhas condições são essas", insistiu Ravina. "Aceita ou não?"
Não tenho alternativa, respondeu, resignado. Mas lembre-se de que devo vê-la toda a noite. Por 2 horas, disse a mulher, e você deve se esforçar para se tornar o mais agradável possível nesse tempo. Agora, mande os criados providenciarem meus aposentos. Quero acomodar-me neles assim que possível. O homem obedeceu e em 2 horas, 3/4 estavam prontos para a bela ocupante numa ala afastada da enorme mansão. Os dias se passaram rapidamente, mas Ravina não dava sinais de mudar de ideia. Toda noite, como determinara, ficava 2 horas com Paul Sergevich e se tornava mais sedutora, escutando seus elogios e declarações de amor, sempre com um sorriso frio e irônico nos lábios. Não permitia que o pretendente a visitasse em seu quarto, onde só aceitava, além dos criados, a pequena Katrina, que desenvolveu por ela uma estranha afeição. Alexis, ao contrário, a evitava sempre que possível, de modo que os dois pouco se encontravam. Sergevich, nesse meio tempo, caminhava pela mansão e pela vila, cujos habitantes haviam se recobrado do pânico, à medida que a loba branca, aparentemente, tinha desistido de seus ataques aos camponeses desavisados. Um dia, quando as sombras da noite se aproximavam e o senhor de Kostopchin voltava à mansão depois de seu passeio costumeiro, preparando-se para a visita a Ravina, uma mão lhe passou levemente sobre o ombro. Ele se voltou e viu o velho Michal atrás de si. O rosto do criado estava lívido, seus olhos brilhavam de terror e suas mãos se abriam e fechavam num gesto compulsivo. Senhor, ouça-me, pois tenho terríveis notícias. Sir Gilbert Campbell, A Loba Branca de Kostopchin. Final. Senhor, ouça-me, pois tenho terríveis notícias. O que é? Quis saber Paul, mais impressionado do que gostaria diante do terror do velho. A loba branca, eu a vi novamente. Você está sonhando, retrucou o amo, aborrecido. Você não tira esse bicho da cabeça e está confundindo com ele um cachorro ou um carneiro. Não estou me confundindo, senhor, disse o velho com firmeza. E não entre na casa agora, pois ela está lá. O quê? O que você está dizendo? Quis saber o patrão. A loba branca, senhor. Eu a vi entrar. O senhor sabe que os aposentos da dama ficam no térreo, do lado oeste da mansão. Eu vi a fera atravessando o jardim e se dirigindo para lá, como se conhecesse bem o caminho. Ela foi para a janela central do primeiro quarto, abriu-a com um toque da pata e entrou. Oh, senhor, não vá lá. Garanto que ela não fará mal à dama, porque... Mas o amo afastou o braço do velho com uma força que o fez recuar e cair. Pegando um machado, Paul Sergevich entrou na mansão e chamou os criados a segui-lo rumo ao quarto da hóspede. Puxou a maçaneta, mas a porta estava bem trancada. Em desespero, bateu na madeira com o lado do machado. Por alguns segundos, nenhum som se ouviu, até que a voz suave de Ravina se ergueu, perguntando
a razão daquele intolerável alarido. A loba branca, gritaram várias vozes em coro. Um passo atrás e eu abro a porta, respondeu a hóspede, enfurecida. Vocês devem estar loucos, pois não há nada aqui dentro. A porta se abriu e a multidão enveredou por ela, num grande tumulto. Todo o canto do apartamento foi escrutinado, mas não se encontrou nem sinal do invasor. Com o olhar envergonhado, tanto o amo quanto os servos deixaram os aposentos, quando a voz de Ravina os fez pararem. Polsergevich, exclamou indignada, explique os motivos dessa intolerável invasão da minha privacidade. Parecia mais bela do que nunca, com o braço direito estendido e o busto pulsando violentamente, com a raiva que lhe provocara a inesperada intromissão. Polsergevich se limitou a repetir rapidamente o que escutou do velho servo. Ravina não se conteve. Quer dizer que é por causa do delírio de um velho estúpido que eu sou incomodada assim? Se você tem a menor esperança de me conquistar, proíba terminalmente esse homem de entrar na mansão daqui para frente. Sergevich teria sacrificado todos os seus servos por um único suspiro da bela hóspede, de modo que Michal perdeu o cargo de intendente e foi mandado para a vila, com ordens expressas de nunca mais dar as caras na mansão. A separação das crianças foi o que de fato partiu o coração do velho, mas ele não ousou desobedecer seu amo, mantendo-se afastado daí para frente. Nesse meio tempo, começaram a circular rumores acerca do estranho comportamento da dama que ocupava os aposentos que pertenceram à antiga esposa do proprietário de Kostopchin. Os criados declaravam que todo o alimento que lhe era entregue voltava intacto, exceto a carne, que simplesmente sumia. Estranhos sons também provinham de seus quartos, em cujos corredores os criados passavam trêmulos de medo. Além disso, os servos da casa eram frequentemente perturbados pelos uivos de lobos, cujas pegadas eram distintamente visíveis no dia seguinte, invariavelmente diante do lado oeste da mansão, onde a dama se hospedava. O pequeno Alexis, que o pai não gostava de ter por perto de si, ficava a maior parte do tempo com os servos, ouvindo o que eles falavam. Estranhos casos da imaginação popular vinham frequentemente à tona nas conversas dos criados às refeições, e o menino ficava com os cabelos em pé, com as histórias de lobos, bruxas e damas de branco, com que os camponeses lhe enchiam os ouvidos. Um dos maiores tesouros que Alexis possuía era uma velha escopeta, dada por Michal e que o menino sabia carregar e disparar, como vários pardais poderiam testemunhar. Com tantas histórias que vinha escutando, o garoto fez da escopeta sua companheira inseparável, enquanto caminhava pelos longos corredores no interior da mansão ou por entre os arbustos de seu mal cuidado jardim. 2 semanas se passaram, assim, com Polsergevich cada vez mais seduzido pelos encantos de sua estranha hóspede, que não deixava de lhe dar pequenos acenos de esperança, de modo a afundar o infeliz cada vez mais no terrível caminho que trilhava. Uma arrebatadora paixão por Ravina e muitos goles de conhaque com que se consolava da espera estavam mexendo com a mente do senhor de Kostopchin, exceto quando a visitava. O homem mergulhava num profundo e silencioso mau humor, do qual eventualmente eclodiam surtos de raiva para desespero dos criados. Uma sombra pairava sobre a casa de Kostopchin, tornando-se motivo de sombrios sussurros e incertos temores. Homens e mulheres que ali trabalhavam a toda hora lançavam olhares assustados por sobre seus ombros, certos de que alguma coisa estranha podia segui-los pelas costas.
Depois de alguns dias de exílio, o velho Michal não pôde mais suportar seus temores em relação à segurança de Alexis e Katrina. Vencendo seus temores, caminhou ao redor da mansão durante a noite, esgueirando-se pelas paredes e lançando olhares pelas janelas cujas cortinas haviam permanecido abertas. A princípio, sentia incontrolável medo de encontrar a terrível loba branca, mas o amor pelas crianças e a confiança no crucifixo que levava no pescoço prevaleciam, de modo que continuou a fazer a ronda noturna ao redor de Kostovsky e cercanias. Assim, aproximava-se até da ala oeste da mansão, movido por um vago pressentimento. Uma noite, enquanto fazia a inspeção de costume, o lamento de uma criança chegou aos seus ouvidos. Parou e prestou atenção, reconhecendo efetivamente um gemido em que lhe pareceu reconhecer a voz da pequena Katrina. Aproximando-se de uma das janelas, colocou o rosto na vidraça iluminada e espiou por ela. À pálida luz de uma lâmpada que mal iluminava o recinto, viu Katrina estendida no chão, mas agora ela já não gemia, pois um lenço fora atado à sua boca. Sobre a garota pendia um vulto medonho, envolto em roupas brancas desgrenhadas. A coisa parecia ocupada em abrir a blusa da menina, o que logo conseguiu. Então, com os dentes cintilando, aproximou a cabeça do peito de sua vítima. Com um grito de terror, o velho forçou a moldura da janela e invadiu o quarto, brandindo a cruz que trazia no pescoço. A criatura sobre Katrina retrocedeu sobre seus pés e deixou cair a capa de pele branca que trazia sobre os ombros. Desvelou-se o rosto de Ravina, que tinha um punhal na mão e os lábios exângues. Feiticeira viu, gritou Michal e abaixou-se, pegando Katrina nos braços. Que diabos você pretendia fazer com ela? O olhar de Ravina fulminou o velho que se interpunha entre ela e sua presa. A mulher levantou o punhal e estava prestes a atacá-lo quando viu a cruz em sua mão. Com um grito grave, deixou cair a capa e, retrocedendo, murmurou o que não deixava de ser uma justificação. Não pude me conter. Eu amo a menina, de verdade, mas estou faminta. Michal mal ouviu essas palavras, pois estava ocupado examinando a criança desfalecida, cuja cabeça aninhara em seu ombro. Havia uma ferida no seio esquerdo, da qual o sangue jorrava, embora não fosse profunda, nem provavelmente fatal. Assim que se certificou disso, voltou-se para a mulher, que se curvava diante da cruz, como uma fera diante do chicote do domador. Vou levar a criança comigo, disse o velho calmamente. Ouse dizer uma palavra disso ou contar para onde ela foi, e eu avisarei a toda a aldeia. Sabe o que acontecerá então? Todos os aldeões virão para cá, com suas tochas, para incendiar esse lugar maldito e seus hóspedes sobrenaturais. Fique calada, e eu deixarei completar sua obra, pois não vou mais me incomodar em proteger Polsergevich, que se entregou aos poderes das trevas, ao trazer o demônio para esta casa. Ravina ouviu-o, mas sem prestar muita atenção. Enquanto o velho se retirava pela janela com a garota, ela seguiu seus passos, debruçando-se no parapeito e encarando-o com o rosto pálido e selvagem olhar faminto. Na manhã seguinte, a casa de Kostovsky foi colhida pelo espanto e o medo, pois Katrina, a criatura adorada de seu pai, tinha desaparecido e nenhum sinal dela era encontrado. Todos os esforços possíveis foram feitos, os campos e bosques das redondezas foram esquadrinhados, mas afinal se concluiu que a menina devia ter sido levada por salteadores em busca do resgate que poderiam extorquir.
Essa versão se mostrou consistente com as marcas de violência na janela do quarto da hóspede, que declarou que, ouvindo ruído de vidro se quebrar, correu para o quarto e viu um homem tentando invadi-lo. No entanto, percebendo a sua presença, fez meia volta e desapareceu. Poltergeist não se mostrou tão desesperado quanto se imaginava, considerando a devoção que tinha por Katrina. Sua alma estava definitivamente possuída pela paixão pela misteriosa dama que havia aparecido em sua vida. Certamente organizou as buscas e tomou todas as providências necessárias, mas o fez sem completo empenho, mas preocupado em voltar rapidamente para Kostopshin, como se não conseguisse se afastar da arca em que se encerrava seu maior tesouro. Ao contrário, Alexis, completamente absorvido na procura da irmã, acompanhou os criados até a exaustão. A preciosa escopeta era agora mais do que nunca sua companheira. Quando o menino encontrava a bela mulher que lançara um feitiço em seu pai, seu rosto ficava vermelho de raiva e ele rangia os dentes em sua impotência. No dia em que as buscas cessaram de vez, Ravina irrompeu na sala onde sabia que Poltergeist a esperava. Estava 1 hora adiantada em seu costume e o dono de Kostopshin se lançou aos seus pés. Não se espante em ver-me agora, disse ela. Vim fazer-lhe uma rápida visita. Estou convencida de seu amor por mim e, tão logo possa deixar de lado algumas objeções que meu coração ainda levanta, poderei ser sua. Diga-me o que são essas objeções, disse o pretendente, aproximando-se dela e tomando-lhe as mãos. Tenho certeza que saberei vencê-las. Mesmo em meio ao enlevo e ao fervor de um triunfo antecipado, não pôde deixar de notar a frieza das mãos dela e o modo distante com que era tocado. Ouça, disse Ravina, retirando sua mão. Quero pensar por mais 2 horas. Enquanto isso, a casa de Kostopshin estará dormindo. Então, venha encontrar-me no relógio de sol, que fica no meio do jardim. Ali eu lhe darei minha resposta definitiva. Ao perceber que ele pretendia argumentar, acrescentou: não diga nada, pois eu lhe garanto que você não vai se arrepender. A dama fez meia volta. Por que você não volta aqui? O homem perguntou. Vai fazer muito frio esta noite e você é um amante tão desinteressado, interrompeu Ravina, com seu riso costumeiro, que está preocupado com a mudança do tempo. Chega, nem mais uma palavra. O que eu disse está dito. Deixou a sala e, tão logo saiu, lançou um grito de raiva. Tinha esbarrado em Alexis no corredor. Por que essa peste não está na cama? Gritou furiosa. Quase me derrubou. Vá para o quarto, garoto, exclamou o pai, ríspido, e o menino o obedeceu, lançando um olhar vingativo para Ravina. Poltergeist andou de um lado para o outro da sala, indo e voltando sem parar ao longo das 2 horas que faltavam para o encontro decisivo. Seu peito estava pesado e uma vaga perturbação parecia dominá-lo. Diversas vezes decidiu deixar de lado seu compromisso e se entregar ao conhaque, mas em todas elas o fascínio exercido pela dama o fez voltar atrás. Lembrou-se que desde pequeno não gostava do local onde ficava o relógio de sol. Considerava aquele lugar desagradável e assustador. Mesmo agora não o agradava a ideia de ir lá à noite, no escuro, ainda que para ir ao encontro de Ravina. A toda hora olhava no relógio na parede. Finalmente, o seu som metálico do sino, ao marcar o 1/4 de hora, o avisou que não havia tempo a perder para não se atrasar. Colocando um sobretudo e um chapéu, abriu uma porta e saiu no jardim.
A lua estava cheia e lançava sua luz fria sobre as árvores desfolhadas, que pareciam vultos fantasmagóricos. O caminho e o descuidado jardim estavam cobertos pela geada e um vento gélido soprava inclemente, penetrando pelas roupas de Polsergevich e congelando o sangue em suas veias. A forma escura de uma árvore seca pairava diante dele, que parou por um instante, olhando o velho relógio de sol pouco adiante. Ao lado dele, divisou uma figura esguia, envolvida numa volumosa capa branca. Estava completamente imóvel e, novamente, um terror indefinido percorreu-lhe a espinha. Ravina disse quase sem voz. Pensou que era um fantasma? Falou a bela mulher, com o seu riso cínico. Não, eu ainda não cheguei a isso. Bem, meu caro, vim dar-lhe a minha resposta. Você não está ansioso por ela? Como você pode me perguntar isso? Ele replicou. Você não sabe o que venho sofrendo à espera disso? Não me deixe mais nenhum minuto em aflição. Polsergevich respondeu à jovem dama, aproximando-se dele, colocando as mãos em seus ombros e fixando nele uma expressão irresistível. Você me ama de verdade? Amar você? Repetiu o senhor de Kostovsky. Não lhe disse mais de 1000 vezes como a minha alma lhe pertence? Como eu só vivo e respiro na sua presença? Como eu preferiria morrer a ter de ficar sem você? As pessoas sempre falam de morte sem saber quão próximas estão dela, disse a dama, com um sorriso triste nos lábios. Fale, você me entrega todo o seu coração? Tudo o que tenho é seu, Ravina, respondeu Polsergevich. Nome, fortuna, mas é o seu coração, insistiu ela. É o seu coração que eu quero. Diga, Paul, que ele é meu e só meu. Sim, meu coração é seu, Ravina. Paul respondeu, tentando envolvê-la num abraço apaixonado. Mas ela escapuliu dele e, com um salto veloz, dominou-o, lançando-lhe um olhar que o paralisou. Seus olhos brilhavam como fogo, seus lábios se escancararam, exibindo caninos brancos e afiados, enquanto ela ofegava, declarando com a voz rouca: Estou faminta, muito faminta, mas agora, Polsergevich, seu coração é meu. Seu movimento foi tão súbito e inesperado que o homem escorregou e caiu no chão. A mulher avançou sobre ele, pulando sobre seu peito. Foi então que Polsergevich se apercebeu do que acontecia, tomando consciência do destino que o aguardava. Um terrível torpor o impediu de fazer qualquer gesto para se livrar do abraço que o prendia. A face que o encarava parecia transmutar-se, perdendo qualquer vestígio de humanidade. Com um gesto súbito, Ravina rasgou-lhe as roupas e, no momento seguinte, perfurou seu peito, extraindo seu coração. Abocanhou, então, com velocidade e volúpia. Num êxtase frenético, mal percebia o tremor convulsivo que agitava o corpo do senhor de Kostovsky. Aliás, Ravina estava tão embriagada com o sangue que nem notou o pequeno vulto que se aproximava, esgueirando-se atrás das árvores, até chegar a pouco menos de 10 passos da cena pavorosa. Então, os raios de lua brilharam nos canos da escopeta, que Alexis, segurando com as 2 mãos, apontava para a assassina. A mulher o percebeu com o canto dos olhos. Lançando um grito bestial, afastou-se do cadáver de Polsergevich, estancando alguns passos além, ao lado de um arbusto. O menino fez pontaria e disparou um tiro certeiro. Em seguida, porém, sentiu a coragem abandoná-lo e correu de volta para casa, gritando por socorro. Os servos acorreram imediatamente, mas não havia o que pudessem fazer pelo falecido senhor de Kostovsky. Apavorados, deram buscas nos arbustos, onde encontraram uma enorme loba branca que jazia morta, com um coração humano semi-devorado em suas patas dianteiras.
Nenhum sinal da bela dama que ocupou os aposentos do lado oeste da mansão foi visto novamente. Ela passou por Kostopchin como um sonho mau, transformando-se numa história sussurrada pelos camponeses do local ao pé da lareira nas noites de inverno. Por ordem do czar, a propriedade foi confiscada e Alexis mandado para a escola militar, até chegar à idade de servir o exército. Quando o perigo passou, o velho Michal providenciou o encontro dos dois irmãos, mas foi somente depois de muitos anos, residindo na casa de um parente distante em São Petersburgo, que a menina parou de acordar à noite, vítima do recorrente pesadelo de ter caído nas garras de uma loba branca.